Olá a todos, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Hoje estamos aqui para voltar a traçar um perfil de capitão. Depois de termos feito o primeiro perfil de capitão sobre o Tomás Barroso, podem ver aqui no nosso canal, é só andarem a procurarem e vão lá ter o perfil de capitão do Tomás Barroso, uma história de superação incrível, que deixo-vos aqui um conselho, já que vejam. Hoje voltamos a traçar então outro perfil de capitão. Um capitão à Benfica, um grande capitão à Benfica, se assim se pode dizer, da nossa equipa sénior masculina de handball. Para me ajudar neste desafio, tenho aqui o meu amigo João Nuno. Olá, João, bem-vindo. Olá, Sérgio, e olá quem nos vai ver depois, é que isto é gravado. E se tu falaste e bem do Tomás Barroso, que é um capitão pela superação, e aqui temos um capitão pelo exemplo. A história de vida do Paulo Moreno é um exemplo para mim, e é aquilo que eu queria demonstrar aqui com esta conversa que vamos ter, um exemplo para os mais novos. Não é só jogadores de handball, é jogadores de qualquer modalidade. O crescimento que ele teve dentro de um clube monstruoso como é o Benfica é isto que os amigos, os miúdos devem aprender. Por muito que às vezes não se tenha muita boa técnica, muito talento inato para a função, o Paulo Moreno é o exemplo prático disso e que hoje em dia é capitão de uma equipa que acabou no último ano de ganhar uma HF European League. E ele esteve presente e teve minutos bem importantes, não sendo uma figura preponderante da equipa, e portanto é por aqui João, teve, que. teve presente e teve abraçadeira. Teve abraçadeira, não Sim, acredito. sim, sim. E Eu teve uma acredito. grande atitude que eu acho que é isso também, e digo já, que exemplifica muito o que é o Paulo Moreno. No momento da entrega da taça era bom, era normal, tu como capitão querias ir erguer a taça, sozinho, entre aspas. O que é que ele fez? Chamou o Belón Moreira, chamou o subcapitão. É isto um bocadinho a humildade e o que significa o Paulo Moreno. Uma característica dele é a humildade. E ele percebeu que o Belón é como subcapitão e foi fundamental naqueles minutos finais, em todo o percurso, obviamente, e chamou o Belón Moreno para erguer aquela taça, que é a mais importante conquista europeia das modalidades em Portugal, e ele chamou-o para levantar a taça. E acho que isso diz muito da personalidade e do caráter que tem o Paulo Moreno, que é mesmo um capitão Benfica. Por acaso tu falavas, eu começaste a entrar por aí, até pela história de vida do Paulo. Eu, aqui há tempos, enquanto falava a malta do Benfica, dizia-lhes que gostava de fazer um documentário mesmo, uma coisa mais bem trabalhada, até com outros meios audiovisuais, e não sei o quê, porque eu acho que a história de vida do Paulo pá, é mesmo incrível. E depois, puxando aqui o meu lado romântico, tem uma vida dedicada a Benfica, João. Epá, são Certo? muitos anos. É provavelmente, tu vais-me confirmar ou não, se calhar é o capitão Se com ele, mais tempo, não é? se ele cumprir o contrato que tem Até agora, 20. que até 25, são 20 anos de Benfica. Portanto, 20 anos de Benfica, imagine-se só passando por todos os escalões, sabendo todas as histórias Ó de João, que é e o agora que Benfica. vivemos uma altura de... Exato, de muita mercadoria, muito mercantilismo e pouco amor. Aqui é Yeah. uma história de amor, claramente, é do Paulo Moreno. Mas deixa-me só começar aqui um bocadinho a nossa conversa por um BI. Quem é o Paulo Moreno? Paulo chama-se Paulo Jorge Ramos Moreno, é pivô de posição. Isto porquê? Porque as pessoas muitas vezes não conhecem quem é o jogador. Só para apresentar o jogador. Ele nasceu em 8 de maio de 92, ou seja, tem 30 anos nesta fase. Tem a nacionalidade portuguesa, mas também é cabo-verdiana, e ele hoje em dia joga pela seleção de Cabo Verde porque os pais são cabo-verdianos e o bairro onde viveu praticamente muita parte da vida tinha muito benfiquista e muito cabo-verdiano. Ele tem uma ligação muito boa a Cabo Verde e também assim, já lá vamos, depois também não teve tanto espaço na seleção portuguesa, porque de facto a seleção portuguesa é muito boa e a questão dos cubanos também ajudou a que ele tivesse menos espaço. Ele joga com os números da camisola ao longo da vida no número 2 e o número 13, tem 1,93 m, 68 kg, ou seja, é um jogador robusto hoje em dia, mas chegou ao Benfica muito franzino, ninguém acreditava nele até por algumas dessas características, mas foi crescendo, 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 e hoje em dia é um matulão, que se costuma dizer, que faz da posição de pivô o seu pouso, digamos assim. E pelo Benfica conquistou uma HF, duas taças de Portugal e duas supertaças. E falta aquilo que esta secção O campeonato. procura há demasiado tempo, há demasiados anos, que é o Campeonato Nacional, que ele, como capitão, tem que levantar esse troféu para completar este currículo, que não é extenso como devia ser, porque um capitão do Benfica deve ter muitos títulos, mas é um currículo que já tem uma conquista memorável, como foi a da HF na época passada. Ó João,
Aqui uma questão. Sabes se o 13 tem alguma coisa, tem alguma superstície? Sinceramente não Ok, sei. ok. Acredito que tenha, acredito que tenha. Mas, sério, só para enquadrar também aqui, neste aqui Não, no mas, início. mas espera aí, eu tenho aí outra questão que já Ah, vais aproveitar para desenvolver, que é, ninguém acreditava no miúdo franzino até um maluco, até um exato. maluco, até um maluco, Exato. até É um por isso que maluco olhar para ele, não é? a história de vida dele começa logo de forma especial. Ele, para as pessoas perceberem, ele nasceu na freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa. Ele viveu muito no bairro 6 de Maio da Amadora, que é um bairro muito problemático, que hoje em dia já não existe. E daí a origem dele, a dificuldade da vida dele, dificuldades financeiras bem graves. O Paulo Moreno, como já se viu, fez todo o percurso de handball no Benfica. E um certo dia, o miúdo Paulo, na altura, tinha 12, 13 anos, estava à espera do autocarro em Benfica, porque vinha da escola dele. Quando um dirigente das Águias, do Benfica, o abordou nessa paragem. E a forma como é que o abordou é incrível. Perguntam-lhe assim: tu não és irmão do Bruno Moreno? E quem é o Bruno Moreno? Jogava no Benfica e é o irmão dele. E porquê que o abordaram desta forma? Porque ele tinha características físicas muito parecidas com o irmão, obviamente. E ele disse: sim, mas porquê que estás-me a perguntar isso? E o dirigente do Benfica perguntou-lhe: não queres vir experimentar handball no Benfica? E ele, na altura, ficou assim renitente, porque ele estava muito ligado ao futsal, a uma equipa do bairro dele. Ele queria mesmo o futsal, mas por dificuldades de inscrição, questões da cidadania portuguesa que eram necessárias para se inscrever naquela modalidade, e ele optou pelo handball. E acabou por responder que sim, e agora já se sabe o final da coisa, não é? São praticamente 20 anos de Benfica e o gostinho pela modalidade começou ali. Ele logo aos 13 anos começou como infantil do Benfica e ao longo do percurso formativo todo dele, ele não foi reconhecido como uma joia do clube. Ele foi merecendo esse estatuto. Ele chegou iniciado, juvenil, as pessoas não acreditavam muito que ele chegasse um dia à equipa principal. Foi ali na fase de júnior, quando ele levou aquilo mais a profissional. Eu E se lembro-me calhar dele também dizer, quando há o pulo a nível físico, a nível certo, de, não também, é? também. E eu lembro muito que quem joga na formação do Benfica de handball sabe que a Quinta dos Marrocos é a sua casa. E há ali uma transformação que é, quando passas de júnior, equipa B, para sénior, ou seja, esse percurso, começas a jogar no Pavilhão da Luz. E ele dizia-me muito que eu quando cheguei aqui, comecei a jogar no Pavilhão da Luz, que ele é que é benfiquista de nascença mesmo, desde o minuto 1 da sua vida, ele começou a sentir o que é o Benfica e o profissionalismo do Benfica. E foi a partir daí que levou o handball, digamos, mais a sério. E que foi em 2012, 2013, que o professor Jorge Rito, na altura que comandava a equipa principal do clube, viu aquele miúdo na formação, nos júniores, e chamou à equipa principal. Ele Mas, ali João, e fez. porquê que achas, que na altura, já agora aproveitando, e porquê que achas que na altura o professor Jorge Rito viu no Paulo um atleta que tinha possibilidades de vir a Porque assim, o Paulo também é uma posição específica difícil em Portugal. A questão do pivô do não é pivô, uma não é? posição, não é uma posição, por isso é que nós também temos o Iturriz, o Salinas, jogadores cubanos que foram para essa posição, Ó que é uma João, mas posição muito. a nível técnico e para explicar se calhar aqui um bocadinho às pessoas, precisamos de atletas combativos, com outra Sim, sim, com poderio ou físico, desenvoltura física, sim, mas sim, sim, também sim. muito ágeis, não é? E que façam Sim, picos. sim, sim, E sim, sim. se calhar foi isso. E também a questão da força de trabalho. O Paulo Ok. Moreno, é por isso é que é o exemplo. O Paulo Moreno, desde o início, ele não é um capitão que grite muito, apesar de às vezes no campo se ver ele a defender Sim, muitos sim. colegas. Isso tem aquela questão de defesa dos colegas, sim, mas não é um capitão que tu chegas ao balneário e grites muito que grita muito com os colegas. Não. É um capitão pelo exemplo. E foi assim desde as camadas jovens. Ele tem uma brutal capacidade de trabalho, tem uma humildade gigante para ouvir os treinadores e os colegas de equipa que o ensinam. E, portanto, eu creio que foi a partir Foi assim que ele conseguiu disfarçar algumas falhas dificuldades ou técnicas que dificuldades, tinha, sim. gritantes. Ainda era um miúdo que na recepção de bola tinha dificuldades, era um miúdo, pronto, que na inteligência do jogo não compreendia tão bem. Mas, fruto de outras características, e é assim que também tem que ser, a garra, a capacidade de trabalho, a humildade, que chegou aí. E que se tu reparares, no percurso de formação dele, não teve nenhum título nacional. Em termos, primeiro, teve ali uma terceira divisão com uma equipa B do Benfica na altura, mas em termos de título de infantis, títulos juvenis, atenção, a formação do Benfica também se desenvolveu muito a partir dos anos finais dele. Ele é de uma geração que, só para as pessoas se lembrarem, tem o Hugo Lima, o Alexandre Cavalcante, o Miguel Espinha, tem jogadores
que hoje em dia já estão no estrangeiro, quase todos eles, e a um excelente nível. E, portanto, não foi preciso ganhar títulos para ser um jogador de grande capacidade na formação. É um jogador que foi subindo de grau após de grau e que o professor Jorge Rito, na altura, em 2012, 2013, ele, muito novo, que chegou à equipa principal, mas fez poucos jogos, atenção. Ele ali fez muito poucos jogos, foi um bocadinho mais na época seguinte que ele Então está a entra. faz agora 10 anos, não é? Exato, exato, exato. Ou E seja, ele, faz esta época 10 anos de equipa exato. principal, não é? E também faz, ou seja, também é uma característica importante que é ele na camisola, se as pessoas perceberem, tem pouco. E ele Sim. é um como ele gosta de ser chamado pelos amigos. E a partir de 2013, 2014, o Puco começou a ser integrado mesmo na equipa principal, mesmo ainda algumas vezes à equipa B. E ele começa logo um percurso na equipa principal de forma negativa. Ele perdeu o pai em 2013, em setembro de 2013. Logo quando, digamos, foi chamado à equipa principal, teve essa perda. Imagine só um miúdo que cumpre o sonho de chegar, tem Não, essa perda. e com toda o background de dificuldade que teve para chegar ali, não é? Pronto, e logo ali teve esse embate inacreditável e acredito que na altura ele tivesse, pensasse 1044 coisas, se calhar e tudo menos no handball. E mesmo nessa época, 2003, 2004, ele encontra um contexto desfavorável dentro do Benfica. Porquê? O Benfica faz uma época com o quarto lugar, muito longe da luta pelo título. Na HF não passa, creio que foi a terceira eliminatória. Na Taça de Portugal fomos eliminados pelo Sporting, creio que na meia-final. E ele, no ranking dos pivôs, como jovem que era, estava atrás de José Costa e João Gomes. O João Gomes, na altura, que é jogador hoje em dia de Madeira Sado, era um jogador mais defensivo, o Zé Costa mais do ponto de vista ofensivo. E ele era ali o miúdo que tentava aprender com o Zé Costa, que é um excelente pivô de português, que depois foi ultrapassado por outros pivôs, mas ele estava ali complicado, porque o momento não era bom da equipa, ele teve essa notícia muito drástica na sua vida, e apesar de estar a viver o sonho da equipa principal, o contexto não era o melhor. E mesmo assim, ele ainda estava lá na equipa B, né, com esses miúdos que eu falei, o Espinho, o Lima, o Cavalcante, e fazia parte desse elenco, porque era uma equipa que lutava na segunda divisão pelo título nacional. Eles só perderam na altura, eu lembro-me bem, creio que para o Chico Handball e para o Santo Tirso. Eu não tenho a certeza disto, mas foram estas duas equipas, creio que tiraram. Nós ficámos em terceira da segunda divisão, ou seja, os miúdos todos estavam a fazer um percurso fantástico. Eu lembro também do Gonçalo Ribeiro, que é um miúdo muito bom, na altura, um central. Era uma equipa fantástica em termos de formação. E depois, a seguir a 2013, 2014, acaba-se o ciclo Jorge Rito. Ou seja, acredito que na cabeça do Paulo Moreno fosse, pá, o treinador que me apostou em mim, agora vai sair, o que é que me vai acontecer? Mas quem é que entra? Mariano Ortega. E quem era Mariano Ortega? Um ex-jogador fabuloso, que nós já tivemos até aqui no nosso período de pandemia, e que era conhecido pela aposta nos jovens. E isso foi muito bom para o Paulo Moreno. Foi o Foi aqui contexto que ele, ideal, não é? um contexto em que ele dá o primeiro salto, digamos assim, na sua carreira. Ele estava ali um pouco na dúvida. Eu lembro-me na altura de dizermos pá, pode ser emprestado ao Passos Manuel, pode ser emprestado a outro clube na região de Lisboa para jogar mais, ou será que é melhor ficar na primeira equipa e aprender com os jogadores que vai ter? E o Benfica optou por ficar com ele. Ele começou aí novamente na sombra do José Costa e até de um espanhol que veio do Azier António, mas chegou ao final da época com muito mais tempo de jogo do que aquilo que se perspectivava e mostrou muita qualidade, principalmente do ponto de vista ofensivo. Eu lembro-me aí, na meia-final contra o Porto, que até levámos uma tareia, digamos assim, em termos de, foi 3-0 em jogos, foi uma das poucas notas positivas que tivemos. Foi o Paulo que tinha aquela coisa que ele hoje em dia também tem. Opá, vamos jogar contra o melhor clube do mundo, vamos para cima deles, sem medo, com uma enorme vontade de vencer, aquela garra à Benfica. E ele já nessa época tem 40 jogos e 48 golos. Ou seja, mesmo numa época de primeira época de equipa principal, 40 jogos, 48 golos, e mostrou claramente que era um jogador para a equipa principal. E o que é que aconteceu aí? O Benfica percebeu, e bem, e teve o quê? A primeira renovação de contrato. O contrato em junho de 2015, assinou por 4 anos, e aí logo se viu a aposta que o Benfica estava a fazer na qualidade do Paulo Moreno, entre outros, porque eu lembro que foi o Tiago Ferro, o Alexandre Cavalcante, e também nessa época, na época da primeira época de Mariano Ortega, nós vamos à meia-final da Challenge, perdemos com os romenos, onde ele até faz um bom jogo, e na meia-final da Taça com o Porto, por um gol de distância, mas já era uma primeira época de um degrau acima. Depois tivemos uma época muito má do Jorge Rito,
Ele também, lá está, o contexto ajuda ao jogador. E o Paulo Moreno também subiu. Época seguinte, foi aquela época, para mim, de completa afirmação do Paulão no Benfica. Aqui já não era o Paulinho Moreno, começou a ser o Paulão Moreno. Ele tinha a concorrência do Alex Silva, que chegou somente em dezembro, e do Dragan Vrok, na altura um croata, que revelou-se um reforço completamente fracassado. Ele já assumiu preponderância nos dois lados do campo, continuou a evoluir, mas faltava uma coisa que ele hoje em dia já tem, mas mesmo assim continua. A questão de ser um jogador muito quente, muito ferver muito, às vezes falta-lhe alguma calma na finalização. Ele fez jogos brutais a nível defensivo. Eu lembro de um jogo contra o Porto, que já com os cubanos, em que ele fez um jogo brutal, mas foi intermitente. Ou seja, tinha jogos bons, tinha jogos maus, fruto da evolução, é normal. E foi numa época em que o Benfica faz um final de época, meio final, digamos, de abril até ao final, fantástico. Só faltou a cereja no topo do bolo. O que é que foi? Ganhámos a taça ao Sporting e ao Porto, naquela mítica Final Four em Almada, onde ele também era uma das peças importantes, se bem que o Alex era o primeiro pivô da equipa nessa altura. Depois, eliminámos o Porto, o completo favorito Porto na meia-final do campeonato, no play-off, naqueles jogos incríveis que, se forem ver ao YouTube, são brutais mesmo, coisas, ambientes do outro mundo, e fomos àquela final, enfim, que é... Eu não custa muito pensar nela, que é contra o ABC, no quinto jogo, em que se fala muito, e é verdade, houve aquele falhanço do Alex Silva, que nos dava o título, e que o Benfica aí merecia tanto, porque era uma equipa de meninos, a bater os grandes, e o ABC do Carlos Rezende acabou por nos ganhar, também tinha ganho a challenge aí de forma categórica, e o Benfica faltou-lhe assim um bocadinho assim para chegar à vitória. Mas o Paulão, dentro disto, ele acaba por fazer 48 jogos, 64 golos, foi um crescimento, mais um passo no crescimento do Paulão, aqui mais do ponto de vista ofensivo do jogo, mas também teve preponderância a nível defensivo. O Mariano Ortega continuou, porque o trabalho estava a ser bom, e a aposta no Palmeirense foi ainda mais sólida. Acabou por dividir muito com o Alex Silva, acabou por passar aqui para, se calhar, o segundo patamar de pivô, era entre ele e o Alex Silva a função de pivô, jogava nos dois lados do campo, e essa época começámos bem. Ganhámos o ABC logo a Supertaça em Setúbal, eu lembro-me de estar lá, um inferno autêntico em termos de calor, e ganhámos por um golo. E era o segundo troféu que vencia em pouco tempo, ou seja, uma secção muito pouco vencedora, até lhe chamavam o patinho feio dentro do Benfica, yeah. Começou a ganhar alguns troféus. Obviamente faltava o principal, mas foi ganhando. E o Paulo Moreno ia crescendo aos poucos. Agora, o que é que aconteceu nessa época? Falhamos muitas contratações. Os rivais começaram a ficar mais fortes. O Porto, com a questão dos cubanos e tudo isto, foi inserindo ao longo dos tempos, e na altura era o Sporting de Bruno Carvalho, um investimento fortíssimo. E o Benfica não conseguiu acompanhar. E que não acompanhou, ficou em terceiro no campeonato, ficamos eliminados da taça frente ao Sporting, na EHF até fizemos uma excelente fase de grupos, ficamos com os mesmos pontos do Mel Sugan e daí do Helvetia à Natazuna, e quase que passámos aos quartos de final, mas faltava o quê? Faltava qualidade à equipa no conjunto, estava muito longe dos rivais. No ano anterior chegou perto do título, mas depois não acompanhou, porque eu lembro-me do Terzic, jogadores que vieram, mas que vinham com lesões, não eram reforços, não eram mais valiosos quem trazíamos. E isso quebrou a equipa. E também acabou por quebrar um bocadinho, apesar de que o Paulo Moreno aí já fez mais golos, porque já era a segunda opção como pivô, fez 131 golos em 49 jogos. Ou seja, ele estava bem. E até na altura, eu lembro, na final dessa época, tinha dito assim, se calhar o Paulo Moreno vai ser chamado à Seleção Nacional. Só que o que é que aconteceu aí? Os cubanos chegaram, integraram-se na seleção e foi mais difícil. O caminho ficou mais fechado para ele, e ele acabou por ter que optar pela questão de Cabo Verde, com quem tem muita bem ligação. Passamos para 17-18. Acabou uma mudança de ciclo. Sai o Mariano Ortega e entra outro treinador importante na vida do Paulo Moreno. Mas eu acho que aí faz Carlos Rezende, que é ele próprio que chama, e isto eu vivi de perto e no logo, o senhor handball, por isso ele tinha um respeito máximo para com o Carlos Rezende, e que também desenvolvia muito bem os valores portugueses. Basta lembrar o trabalho que tinha feito em Braga. E se for dessa época, 2017, marca o quê? A segunda renovação do Paulo Moreno. Apesar de ele ter contrato até 2019, o que é que o Benfica faz? Melhora as condições dele,
e acaba por ser justo fruto do rendimento dele. Ele se calhar tinha um contrato mais de jovem, de formação, e acaba-lhe dar um contrato se calhar mais de sénior, digamos assim, entre aspas. E aumenta-lhe mais um ano. Renova 17 até 20. Tinha 19 e renova-lhe até 20. E acredito eu, justamente, porque o trabalho dele merecia. E o que é que... E na altura, eu lembro-me de uma expressão do vice-presidente na altura, e dizia assim: o Paulo Moreno é um exemplo da nossa formação. E, mais uma vez, a palavra exemplo é isto. É o crescimento dele, aos poucos. Muita gente não acreditava nele na formação, muita gente não acreditava nele no início do percurso na equipa principal, e ele foi subindo de grau a degrau. E há um marco importante aqui na vida do Paulo Moreno, que é o Carlos Rezende tem uma definição de capitão um bocadinho diferente do treinador tradicional. Não é ele que escolhe, não é, digamos, a estrutura que escolhe. Ele, Ok. ele fez isto, chegou ao plantel e disse: agora são os jogadores a escolher o capitão. Numa É. votação secreta, digamos assim, os jogadores da equipa votaram. E quem é que elegeram? O Paulo Moreno como capitão, ficando o João Paes como subcapitão. E Miúdo? aí, e aí já não era tão miúdo assim, Sim, já, mas. sim, mas dentro do percurso, normalmente, se calhar, era o João Paes o capitão, fruto da maior idade que tem e Mas da tinha maior 24, experiência. 25 anos? Sim, e o 20. Paulo Moreno foi eleito aí. E o que é que veio com o capitão? Veio mais responsabilidade. Agora, ele continuou a não sentir muita pressão com a responsabilidade. O que é que ele queria? Ele já queria ser o exemplo e continuou a querer ser o exemplo. Agora, era a abraçadeira de capitão, que é um momento importante. Só que ao mesmo tempo que teve essa mais responsabilidade, chegou um jogador que era muito ligado ao treinador, que era o chamado jogador do treinador, que era o Ricardo Pesqueira, que se juntou ao Alex Silva e ao Paulo Moreno na altura. E o que é que se sentiu na altura? Que o Pesqueira ia ser uma aposta principal, principalmente o fator na questão defensiva, juntamente com o Alex, e depois o Alex, se calhar, era mais no momento ofensivo. E o que é que aconteceu aí? O Paulo Moreno se sentiu menos minutos. Sentiu, se calhar, o espaço um bocadinho a fechar-se. Ok. E, pelo que eu vi na altura, pelo aquilo que vi, o Paulo Moreno teve sempre melhor que o Pesqueira. Claro que o Pesqueira defendia um bocadinho melhor, mas no conjunto dos dois momentos importantes do jogo, o Paulo Moreno merecia mais minutos e não os teve. E o que é que aconteceu? O Sporting, em termos coletivos, porque também é muito importante aqui o momento coletivo, o Sporting continuava com aquele investimento muito forte, acabou por ser campeão. Já na Taça de Portugal, acabámos por ter um triunfo magnífico. Na régua, um 31-24 diante do Sporting, que acabava de sair campeão, e o Paulão levantou aí, um momento importante, o primeiro troféu como Ah, capitão. tu viste isso ao vivo? Na Pá. régua, não foi? É. Trabalhava lá no Benfica, sim. Sim, sim, Foi, sim, sim. foi o grande momento aí dessa época em que o Benfica continuava ou voltava aos troféus, o que é muito importante. Não sendo o campeão, o campeonato foi a Taça de Portugal frente a um Sporting fortíssimo. E aí o Paulo Moreno acabou por fazer menos golos que na época anterior, 101 golos em 44 jogos, mas eu acho que era um Paulo Moreno a ficar mais maduro. A responsabilidade da braçadeira, o facto de ter outros elementos à frente dele, ele acabou por perceber que tinha que ser mais maduro, esperar a sua oportunidade. Época seguinte, 2018-2019, o Carlos Rezende não adota quase nenhuma mexida no plantel e, tirando a questão do Borco na baliza e do Niocas depois da meio da época na questão do lateral direito, o Benfica começa com uma grande conquista. Foi a Supertaça em Braga, uma grande exibição na altura do Borco, e o Benfica, o que é que aí dava? O sinal de ganhámos a taça, ganhámos a Supertaça, falta o campeonato. Só que, mais uma vez, o Benfica ficou para trás na evolução da modalidade. Já falámos isto aqui em vários outros programas. O Porto vai buscar Magnus Anderson, o Sporting continuava forte aliás, Magnus Anderson esse que trouxe a hegemonia do Porto para a modalidade, com toda aquela base da seleção nacional, e o Benfica não soube contratar, ficou com aquela base do ABC, mais os nossos jogadores da formação, e claramente ficou para trás. Nós fomos eliminados nessa época de forma até um bocadinho vergonhosa em Braga por 23-18, com o ABC, que já não era o ABC de outra forma. Fomos a Hannover ser eliminados da HF, acabou por ser normal. E o Paulo Moreno, se calhar, das últimas épocas, faz a pior da carreira dele. Faz apenas 90 golos em 43 jogos, sentiu-se sempre que estava a merecer mais minutos e a não a tê-los. E estava a estagnar. Eu classifico um bocadinho a passagem do Carlos Rezende relativamente ao Paulo Moreno, um processo aqui de estagnação. Aprendeu muito, mas em termos de rendimento estagnou. Passando à época seguinte, o que é que o fruto da pressão toda, e obviamente do Benfica precisar de títulos,
o Carlos Rezende viu-se obrigado a ir buscar alguns jogadores consagrados. E quem é que foi buscar? Na altura, o René Toft Jensen, é um internacional dinamarquês, um jogador de outra galáxia, já não na melhor fase da carreira, e saiu o Alex Silva. Mas mantém o Pesqueira, não é? Mantém o Pesqueira, que era o jogador-treinador, digamos assim, do treinador. E o Palmeirense continuava a ter pouco espaço, porque o René Toft Jensen vinha para jogar, para ser o principal pivô da equipa, mas o Palmeirense teve ali uma oportunidade, que é aprender com um dos melhores. E o que ele fez é isso, é uma questão de humildade, de perceber, pá, tenho menos espaço, mas vou aprender com um dos melhores. E essa temporada fica um bocadinho, e fica muito marcada, aliás, pela questão do Covid. O Benfica até era um Benfica de duas caras, muito bem na Europa, estava muito prestes a passar a fase de grupos, e no campeonato já tinha perdido, creio que 5 jogos contra os principais rivais, e era uma época em que o Palmeiras até estava a fazer, no ponto de vista ofensivo, muitos gols. Repara que fez 86 gols, quase tantos como na época passada toda, acabando em março, e tem um jogo mítico, aquele jogo com o Nex, que ele faz, creio que até faz o gol da vitória, que nos dá o apuramento para a fase de grupos da HF. O Paulão, aí, lá está. Mas esse ano voltas a não ganhar a nenhum dos, Não, lá está. O a nenhum dos Benfica investe. adversários Exato, diretos. perdemos muitas vezes, mesmo a época não acabando, perdemos muitas vezes. Época seguinte. E tens ali, desculpa João, já agora só Sim. complementando, e nenhum dos jogos quase foi discutido. Não. Foram diferenças grandes. Claramente o Benfica precisava de outro tipo de evolução, de outro tipo de investimento que só viria muito mais tarde com a questão do Chema. Época 2020-2021 marca o início do ciclo Chema e sai o Carlos Rezende, fruto dos maus resultados e não ter conseguido o tão almejado título. Com o Carlos Rezende sai quem? O Pesqueira e o René Toft Jensen. E vem quem? O esloveno Matic Solaznik, mais para questões defensivas. E tinha o Pedro Loureiro como terceira opção. Pronto. Aqui o que é que acontecia muitas vezes? É que o Benfica, o Palmeirense subiu na hierarquia, para mim até foi o principal pivô desta equipa, mas o que é que se sentiu? Que é aqui o equilíbrio que tem que acontecer, porque o Benfica é o Benfica, o Paulo Moreno é o Paulo Moreno. Paulo Moreno é um bom jogador de plantel, eu acho que começou-se aqui a perceber isso, mas não pode ser o jogador principal do plantel. Não pode Paulo ser a Moreno, referência, não é? sim, não pode ser o principal pivô do plantel. Pode ser a referência não em campo, exemplo, mas... capitão e tudo mais. Sim, Agora, pode ser um jogador que tenha minutos úteis. E há muitos jogadores assim. Lembro-me, eu sei que é um jogador hoje em dia já não muito bem falado, mas o André Almeida, quantas vezes foi importante? Um Jardel do futebol, quantas vezes foi importante? É um bocadinho esse papel de capitão que tens que ter. E o Paulo Moreno tinha. E o Benfica aqui, em julho de 2020, renovou o contrato com o Paulo Moreno. E que é uma renovação que fazia sentido. Porque assim, era uma referência. Não era o melhor jogador, nem nunca vai ser o melhor jogador, não era o jogador mais técnico, não era o jogador mais bonito, mas era a referência. E o Benfica precisava de ter referências que já tinham alguns troféus conquistados a nível nacional e que sentiam a mística do balneário. A mística? Tantas vezes falamos disso, não é? Quando o jogador chegasse, tinha ali um capitão para lhe demonstrar como é que é o que é o Benfica. E por isso era um elemento importante. E ele, nessa altura, até começou muito bem a época. Foi claramente o nosso melhor pivô, fazer gols atrás de gols, e até foi chamado à seleção de Cabo Verde, que viria a estar no Mundial 2021 com Cabo Verde. Uma seleção com muito menos recursos, é uma seleção das melhores da África, mas é uma seleção que chega ao Mundial e normalmente vai perder quase todos os jogos. Mas era uma boa, eram bons palcos para o Palmeirense também evoluir, porque iria jogar bastantes minutos. Aqui, em termos coletivos, e o Santiago e nós todos que falamos durante estas épocas, o que é que sentíamos? Que a manta era curta. A quantidade, qualidade da nossa equipa face aos rivais, o título era praticamente uma viragem. Aliás, acabámos, creio que a 10 ou 12 pontos do Porto nessa época em termos de campeonato. Perdemos frente ao Porto a Taça de Portugal 31-27. Eu lembro que foi assim uma terra tipo Pinhel ou Pinhol, assim uma coisa. E na HF perdemos logo na primeira eliminatória contra o Fivers da Áustria. Do ponto de vista individual, e por isso é que a maior preponderância do Paulo Moreno foi nesta época, ele é a época onde faz mais golos. 152 em 36 jogos. O que é que isto representa? Uma média de 4 por jogo. Para um pivô é muito bom. Agora, o resumo desta época era, em termos de Paulo Moreno, era o quê? Um Paulão muito forte no ataque, a melhorar as suas condições, os índices de finalização, mas na defesa havia grandes debilidades. Mas lá está, são as características dele. O que é que o Benfica tinha que fazer? Tinha que reforçar essa questão defensiva, para além também de ter outro elemento que pudesse ainda acrescentar valor à posição. E o Benfica fez na época seguinte, ou seja, na época passada, em relação a esta que estamos aqui a falar. 22.
chegaram quem? Alexis Borges e mais tarde o Rogério O Moraes. Rogério. Estamos a falar só de dois dos melhores pivôs do mundo. E isto não estou a exagerar, estou aqui a falar concretamente. Obviamente que há bem mais, mas se calhar um top 20, top 30, estão lá clarissimamente. O que é que aconteceu ao Paulo Moreno? O capitão passou para terceiro. E o ser terceiro não é desprestigiante. E ainda por cima Aliás, no meio destes dois, não é? pronto. E o que é que ele fez? Aprendeu com dois dos melhores e sempre que foi chamado, foi útil. E ele entendeu muito bem o seu lugar. Eu muitas vezes aqui falo contigo que é perfil de jogador adequado. Às vezes um backup não tem que ser um jogador consagrado, tem que ser um jogador que saiba utilizar os minutos para o bem da equipa. Há muitos jogadores que percebem o seu lugar na equipa. E o Paulo Moreno, mais uma vez, foi inteligente, percebeu o que é que o seu Benfica precisava, o que é que o seu handball precisava e foi a terceira solução. Não ficou moado, não ficou chateado. E se calhar o Obviamente, Chema também foi honesto com ele, não é? claro, obviamente que ele quer ter mais minutos e ia ter, porque sabe-se que o Benfica ia jogar várias competições e naqueles jogos teoricamente mais fracos. O final da época veio-se a provar, não é? Exatamente. E pronto, e resumindo, em termos da época, ficou marcada por essa conquista, a maior de todas em termos europeus no Mel Arena. E se falares desse percurso, e para mim, e eu gosto de falar neste jogo, porque é um jogo que me marca mesmo muito. Um 33-33 em Nantes, o Benfica estava cheio de casos de Covid. Cheio. Tinha 2 ou 3 jogadores no banco. E o Paulo Moreno, nesse momento, para mim, sacou a melhor exibição da vida dele com o manto sagrado. Faz um jogo absolutamente fantástico, creio que 6 ou 7 gols, foi dos melhores marcadores. Defensivamente foi brutal. Contra o guarda-redes, que é um grande guarda-redes, o Nilsson, do Nantes, ele consegue marcar praticamente todos os. Creio que fez 6 em 6 ou 7 em 7. Foi uma exibição monstruosa do Paulo Moreno. E lá está, nas dificuldades, quem é que apareceu? O Paulo Moreno. Sempre igual à sua vida. Dificuldades, eu vou virar isto ao contrário. E o percurso dele no handball foi muito isto. Por isso é que é o capitão exemplo. Obviamente que a época passada fica marcada pelo amargo de Setúbal e do Sporting, que era uma época que podíamos ter sido campeões, claramente fruto da qualidade de plantel imensa que tínhamos. Acabámos por fazer e se te lembrares, eu sei que muita gente diz: opa, o Paulo Moreno na final foi um passador em termos defensivos. Vão ver alguns dos lances. O Paulo Moreno, e muitas vezes o Alexis, e tem essa debilidade, arranca 3 exclusões, tem que sair, e quem é que é sempre chamado? O Paulo O Moreno. Paulo Moreno. E dá sempre o melhor de si. Não é o melhor defensor, não, mas ajuda sempre a equipa com aquela garra, dá sempre o extra. E numa época onde é a terceira solução da equipa, faz 55 jogos, ou seja, praticamente não falhou nenhum jogo, e 118 golos, esteve sempre lá. Por isso é que eu te digo, Sérgio, eu na altura, acabou o jogo, pronto, festas, uma pessoa emocionada, e eu disse às pessoas que estavam comigo, eu quero tirar uma foto com a taça, mas quero tirar uma foto com a taça com o Paulo Moreno. E o Paulo Moreno, e quando o Paulo Moreno estava lá, eu chamei-o à bancada, e ele, como sempre faz com todos os adeptos, não é comigo, é com todos os adeptos, É tem verdade. sempre uma mensagem para dar, nem que seja pedir desculpa no mau resultado, seja para dar uma palavrinha, tirar uma foto, dar um autógrafo, sempre. Estejam 100 pessoas, estejam 1000, 2000, ele não para. E por isso é que é um exemplo para toda a gente. E ele tirou a foto, e naquele momento, depois, como já falei, pediu ao Belón para levantar a taça com ele. E eu conheci-o e conheço bem, é um ser humano fantástico e ele ajuda muitas pessoas hoje em dia que pode mais um bocadinho. E ele ajuda muitas pessoas do bairro dele, ele ajuda muitos amigos que vão aos jogos, ver os jogos dele. Eu sei isso e ele não precisa de mim para estar a dizer isto, mas eu sei e é importante o ser humano que ele é, porque podia estar no cantinho dele a fazer o seu trabalho, mas também pensa nos outros. E o resumo para mim é este, Sérgio. Não é o melhor jogador do Benfica. Não é aquele que tem mais técnica. Nunca será o mais inteligente. Mas digo-te uma coisa: quando vais a top de alma, raça, querer e ambição, meus amigos, o homem está lá sempre no topo. E se queremos um título de campeão nacional no handball, ele tem que estar lá. E eu acredito que vai ser ele a levantar a taça no próximo título de campeão. Esperemos que seja esta época e fruto também da época que fez, o Benfica renovou até 2025. E portanto, Sérgio, passando aqui, recapitulando aqui um bocadinho, vão ser, espero eu, 20 anos do Benfica, 20 anos de uma dedicação tremenda, de um exemplo tremendo. Tanto que queremos exigimos fora ou sonhamos fora dos pavilhões. Eu queria mesmo, era um atleta que nascesse e morresse, salvo seja, né? Sim, sim, sim. Desportivamente
no Benfica, usasse a braçadeira de capitão, tivesse aquela garra, se entregasse em cada lance, em cada disputa, em cada... Paulo É, Moreno. é, é isso, mas é que é. É. Não, e é assim: se este programa servir para verem o capitão ao Benfica, vão aos jogos de handball do Benfica. E seja contra o Ismael, contra o Avanca, contra o Magdeburgo e contra Ou contra o Nantes. ou contra o Nantes, ele vai fazer assim e vai beijar o símbolo sempre. Mas isso é o Paulo Moreno, tipo, ele não consegue ser outra pessoa, ele é assim, e no bom e no mau, porque às vezes ferve em pouca água, no sentido de quer tanto, quer tanto, quer tanto, que perde um bocadinho o discernimento na altura da finalização, mas isso é o Paulo Moreno. Ele é completamente sincero. Eu tenho às vezes saudades de lhe dar aquele aperto de mão e ele partir no meu braço, praticamente, porque aquilo é uma força da natureza. Mas é um ser humano fantástico. E o mais que benfiquista que ele é desde nascença, é um ser humano brutal. É uma pessoa que faz falta a qualquer balneário e a qualquer casa, porque preocupa-se sempre com o bem-estar das pessoas. Ó, João, para finalizarmos, queria só tocar aqui num ponto mais técnico, ou mais prático do jogo em si, Sim, e para te perguntar que qualidades a nível de jogo é que vês no Paulo. Ou seja, no processo, imagina, ou seja, olha, eu acho que ele é tem mais capacidades na transição ofensiva, na sim, parte sim, ofensiva sim. ou na parte Ele é, defensiva. ele é claramente mais um pivô ofensivo. Na Ok, defesa, ele tem dificuldades de interpretação, portanto, às vezes nas trocas, às vezes na capacidade defensiva. Entrega-se muito, o que às vezes em alguns dos lances ajuda muito, mas é no ataque onde ele tem o seu aspecto mais positivo, onde é mais valia para a equipa, porque ele joga todos os jogos com a mesma dedicação, isso é importantíssimo. Consegue abrir muitas vezes posição para receber a bola como pivô, joga muito bem o 2 para 2, por exemplo, que o Pedro se abre e entendia-se às maravilhas, eu vi isso em muitos, muitos, muitos treinos. É um jogador muito ofensivamente. Que se lhe pedires para ir à baliza, ele vai à baliza e sem medo e dá o corpo a manifesto. Mas na parte defensiva tem dificuldades, claros, não há mais pequena dúvida, e por isso é que eu digo que o Paulo Moreno, como terceiro pivô de um excelente plantel do Benfica, pode ser muito importante para a conquista de títulos, dentro e fora do campo. Não pode ser o primeiro porque não tem qualidade para tal. Mas isto não é uma questão, é normal, faz parte. O Benfica tem para almejar títulos frente aos rivais tem que ter um pivô melhor. Depois, se calhar, às vezes, um segundo pivô com uma função mais específica na defesa ou no ataque, principalmente na defesa, porque hoje em dia os jogos e os campeonatos ganham-se muito, muito, muito na defesa, também. E depois um terceiro pivô, lá está, o Paulo Moreno, o elemento útil, o bombeiro de serviço, tantos bombeiros que tivemos ao longo da nossa história e tão grandes que foram, o Paulo Moreno pode ser interpretado um bocadinho assim: o jogador útil, o bombeiro, o exemplo, para quando for chamado, ajuda o Benfica, ajuda o seu Benfica. o nosso, neste caso, não é, João? Exato. Muito bem, João. Traçámos aqui o perfil do Paulo Moreno. Para fechar aqui o tema Paulo, queres deixar mais alguma nota? Olha, se ele, eu depois vou-lhe mandar isto e se ele vir isto, é dar-lhe um grande abraço e desejar um bom ano a ele e a todo o Benfica e a todos nós, e que seja o ano do título nacional que tão, tão, Queres tão, tirar tão. uma foto com ele, não queres, João? Quer no momento do título, quer muito, muito, muito. Quem dera que isso seja real, porque é um verdadeiro capitão exemplo. Para mim, a palavra que o define é o exemplo, quer na história de vida que tem, de onde nasceu e como chegou até estes patamares, como ajuda as pessoas, não se esquece nunca do passado onde teve, quer sempre que os benfiquistas, qualquer ele que seja, e mesmo agora, vamos, eu acabei há poucos dias de ver o documentário do Quintana, quem é que Sim. fala? Gustavo Capdeville e Paulo Moreno, e não tem qualquer problema em dizer que se zangava com Quintana. E isso é o Paulo Moreno, é sincero. Zangava-se do ponto de vista de, ele diz mesmo, eu defendia a minha equipa e ele defendia a dele. No final do jogo, estávamos os dois em mena cavaqueira, obviamente eu mais vezes lixado porque ele ganhava muito mais vezes, óbvio sim, é verdade, mas ele não tem problemas nisso. Pá, e isso eu gosto muito, muito do Paulo Moreno e acho que é daqueles jogadores que vão lembrar, espero e desejo mesmo muito que te falte lá a faixazinha do título, porque é a coroação máxima, além da conquista europeia que já teve, numa carreira muito, muito boa. Muito bem, João. Fica aqui o convite para voltarmos em breve a traçar perfis de capitães, capitãs. Voltaremos em breve, de certeza, com mais um capitão, mais uma capitã.
João Nuno, um abraço, meu amigo. Grande Obrigado. abraço. Um bom ano. Vamos continuar Bom aqui, ano. então, a dar a visibilidade que merecem os nossos capitães. Já sabem, se gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Deixem também aqui o vosso comentário sobre o Puco, o Paulão ou o nosso Paulo Moreno. Um grande abraço e voltamos em breve. Viva o Viva o Benfica. Benfica. Um abraço, João.